Temos bastante pergunta legal, a galera caprichou. Então vamos conversar sobre isso. Primeira pergunta é o seguinte, vamos lá. Por qual motivo microservice tem que possuir seu próprio banco de dados? Se usar o mesmo banco, vira um monolito? Bom, vamos lá, gente. Por que a gente diz que você deve ter um banco de dados para cada microserviço? Primeiro que existe um design pattern que trabalha isso, que é um design pattern chamado Database per Service. Tá? E como o próprio nome sugere, e como a pergunta também sugere, é um design pattern que diz que, olha, para cada microserviço você precisa ter um banco de dados específico. Mas, gente, isso não é do nada, isso não é, de bobeira, isso não é frescura, isso existe um motivo por trás disso. E qual é esse motivo? Vamos pensar que esquece microserviço ou monólito, tá? Pensa na sua aplicação. Sua aplicação tem um ciclo de vida, certo? E imagina que você está fazendo uma alteração, tá? O cliente chegou e falou, olha, eu quero uma alteração XPTO lá aqui na sua aplicação. E dessa alteração, você vai ter um método novo na sua API, você vai ter um batch que está rodando lá internamente, né? Uma rotina agendada, você vai ter um monte de coisa que acontece, e desse monte de coisa que acontece, vão ter alterações no seu banco de dados, ok? E nessas alterações, você criou uma tabela nova, você criou um campo numa tabela que já existia, você criou uma view para gerar um relatório, você alterou uma trigger, né, que fazia alguma coisa, agora ela faz uma coisa e mais outra coisa. Você fez lá uma série de alterações e aí você testou tudo isso, certo? E aí você, tá tudo pronto, tá tudo testado, tá tudo validado, vou colocar isso em produção. E aí, ao colocar isso em produção, você comita o seu código, né, na branch master, já devia estar comitado, na verdade, né? Enfim, você rodou lá todos os testes e vai até o dia onde vai ter a virada de chave, aquela versão vai para produção. Aí depende muito do seu pipeline de entrega. E nessa virada de chave de colocar isso em produção, uma das coisas que acontece, claro, para que tudo funcione, é que você vai aplicar essas mudanças de banco de dados na produção, ok? Ao colocar essas mudanças do banco de dados na produção, você vai criar as tabelas em produção, você vai criar os campos em produção, você vai adicionar a flag, você vai alterar a trigger, você vai fazer tudo o que tinha que fazer. Beleza? Beleza. Naquele banco, certo? Agora imagina que você está lá fazendo, né, todos esses passos lá, fazendo todo o processo de alteração lá, e existe um outro time, num outro lugar lá, que do nada chega e altera o seu banco também. Aí aquela flag que você criou numa tabela que já existia, por acaso ele tinha criado uma flag com o mesmo nome. Aí na hora que você foi criar a sua, deu o pau que já existia. Só que aí a sua flag era numérica, a dele era, sei lá, verdadeiro ou falso, era um V e um F, né? A view que você tinha criado, eles alteraram a tabela que você tinha, que estava gerando naquela view. E aí na hora de gerar a view em produção, deu um pau, né? E você não conseguiu gerar a view. E aí, ninguém sabe por que tá dando esse pau. E aí vira um war room, porque você tá fazendo o deploy em produção. Mas eu tinha testado tudo, tava tudo certinho. Por que deu pau aqui? Aí vai, descobre. Por que você tava mexendo? Você não me falou nada. Não, mas eu não sabia que vocês iam mexer. Sabe? Já passou por isso? Então, é isso que aconteceria se você tivesse um banco de dados compartilhado por vários microserviços. Por quê? Quando a gente fala de microserviços, você tem um contexto fechado, não só do ponto de vista de código, não só do ponto de vista de negócio, mas também do ponto de vista de ciclo de vida de desenvolvimento. Então, se você tem um banco de dados compartilhado entre mais de um microserviços e você está num modelo de microserviço onde as equipes são realmente distribuídas, tal, cara, você começa a ter que ficar negociando com a outra equipe que está compartilhando esse banco de dados para poder fazer alterações nele. E aí você está derrubando um dos pilares do uso de microserviços, que é exatamente a independência dele, tanto do ponto de vista de tecnologia, de negócio, quanto de ciclo de vida.
Tá? Então, esse é um dos principais motivos pelos quais a gente entende que você não deveria estar compartilhando um banco entre vários microserviços. Tá?